maior caso ufológico de abdução e ocorreu aqui no Brasil, mais precisamente em Quixadá, em 3 de abril de 1976, e permanece até os dias de hoje como o maior caso de abdução já registrado. Fique até o final deste vídeo e se surpreenda com esta incrível história. Mas para você não perder nenhum vídeo que sai aqui no canal, te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Este caso aconteceu com o agricultor Luiz Barroso Fernandes, que por volta das 6 da manhã seguia de carroça em direção à fazenda em que trabalhava, quando foi surpreendido por um grande objeto no céu. Veja o depoimento desse ufológico e testemunha da época. Ele ouviu um barulho como se fosse um enxame de abelhas. Aí ele olhou para os lados, um lado para o outro, e não viu nada. Continuou andando, mas lá na frente um objeto que ele classificou como um pneu de trator muito grande ou uma tartaruga. Passou por cima da charrete que ele ia dirigindo e parou na frente. Abriu uma portinhola nessa bola de luz, que depois, ao esfriar, ele viu que era uma nave. Abriu a portinhola, saíram 2 ufonautas. Os seres jogaram um raio de luz em direção ao rosto de Barroso e logo após o levaram para dentro da nave. E somente 2 horas depois ele foi devolvido e apresentava sintomas como tontura, náuseas, tremores por todo o corpo e fortes dores de cabeça. Mas o que Barroso não sabia é que esses sintomas só iriam piorar ao longo de sua vida. Ele começou a ter um estranho caso de regressão mental, como se estivesse voltando a ser jovem, adolescente, criança e por final, como se fosse um bebê de 9 meses. Barroso perdeu os movimentos aos poucos e também a sua fala, e viveu em estado vegetativo até o seu falecimento. Logo após o contato de Barroso com os extraterrestres, médicos, especialistas e ufologistas do mundo todo começaram a visitá-lo. Começou a chegar gente fora. Tomaram que eu publiquei na revista ou da Inglaterra, e aí divulgou-se e muita gente veio para cá. Na Argentina, Peru, Estados Unidos, Inglaterra, Japão. Olha, nós temos aqui no Centro de Pesquisa Ufológica do Ceará um dos mais impressionantes casos da ufologia mundial. Nós temos uma história impressionante de um senhor que, havendo sido raptado por um disco voador, ele entrou numa regressão mental, chegando a morrer 17 anos após, com uma regressão mental. E ele morreu com uma regressão mental de 9 meses. Este é um caso complexo, acompanhado por médicos do INPS, além do Dr. Antônio Moreira Magalhães, e nós fotografamos a documentação do INPS, aposentando-o como uma vítima de discos voadores. No mundo todo, esta é a primeira vez que um cidadão é aposentado por um plano de saúde do governo por haver sido vítima de um disco voador. Essa documentação, as fotografias estão aqui comigo, e esta declaração do INPS, dos médicos do INPS, deu uma fisionomia diferente para o caso, que aí passaram a acreditar, já que ele havia sido aposentado por haver sido vítima de um objeto não identificado, um disco voador, possivelmente uma máquina alienígena. Ele, às 6 horas e 15 minutos, dirigindo uma charrete puxada a burro, ouviu um barulho esquisito, como se fosse um enxame de abelhas. Ele olhou para os lados, com medo de ser ferroado por abelhas, para trás e não viu nada. Mas, prosseguindo a viagem, de repente passou uma bola de luz por cima dele e parou a uns 40 metros da charrete em que ele estava.
Ele, levado pela emoção de ver alguma coisa diferente, puxou o cabresto do burro, ou da burra, era uma burra, e fez-la parar. Olhou, ficou olhando para o objeto apagou as luzes e ele declarou que seria parecido com uma tartaruga gigante, ou um pneu de trator muito grande. De dentro desse objeto, abriu a portiola e saíram dois seres, com algo como se fosse uma lanterna. Jogaram um raio de luz no seu rosto e ele ficou estático. Totalmente estático, ele não podia se mover. Entretanto, via e ouvia todos os detalhes. Quando ele recobrou os sentidos, ele estava a alguns quilômetros do local e foi acordado por um vaqueiro que vinha montado no seu animal, e o conhecia e exclamou: "Senhor Barroso, o que o senhor faz aqui?" Disse: "Rapaz, leva-me para casa." Imediatamente, a rádio, parece Monólitos, parece que é Monólitos o nome da rádio, tomou conhecimento e divulgou. Nós recebemos um telefonema informando o que tinha acontecido. E fomos imediatamente a Quixadá. 1, 2, 3, testando, posição normal. Posicionamento do pessoal. 1, 2, 3, testando. Ok, L. QSL mantido. Ataíde. Confirmamos a saída às 7h30 do nosso QTH. Câmbio. No período em que ele estava desacordado, ele não sentiu nada. Apenas ele ficou uma amnésia, curta amnésia na ocasião. E ao chegar lá, ele já recuperou pouca memória e foi contando a história, pedindo que o levasse ao médico, que ele estava todo vermelho do lado esquerdo. E se sentindo mal, tonto, nauseoso, sem saber realmente o que tinha acontecido. Levaram-no para a sua casa e o deitaram, ele melhorou um pouco. Só que daí em diante ele começou a entrar numa regressão mental. Ele não sabia, não reconhecia mais dinheiro, não reconhecia mais a esposa e os filhos e falava algumas besteiras, algumas coisas sem nexo. Ele foi chegando ao ponto de não poder mais andar. Ele deitava-se numa rede, deitava-se na cama, como se fosse uma criança, fazendo as suas necessidades na cama, acompanhado por uma enfermeira. E ele só dizia 3 palavras: mamãe, medo e dá. Ele sempre dizia medo quando espocávamos os flashes das máquinas, ou então acendíamos os refletores para filmá-lo. O Fernandes, ele na sua regressão mental, passou por um processo diferenciado que nunca se teve explicação. Faltando 3 anos para ele falecer, ele começou a rejuvenescer. As rugas do seu rosto começaram a desaparecer. A musculatura voltava a ficar rígida. Os braços dele, os músculos, estavam voltando à rigidez, como se fosse um jovem de 19, 20 anos de idade. O Barroso morreu 17 anos após de uma pneumonia de estase, ou seja, o tempo todo deitado numa cama, numa rede, logicamente os pulmões não suportaram e ele pegou uma pneumonia. Galera, um caso realmente incrível. Os médicos do INSS e médicos do mundo todo atestaram como doença desconhecida e possível caso de abdução extraterrestre. E assim ficou em sua documentação de aposentadoria.
Teria o Sr. Barroso realmente ter tido contato com seres extraterrestres? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Talvez para você isso não tenha muita importância, mas para mim faz toda a diferença e me motiva a cada dia mais trazer sempre bons vídeos para vocês. Que aliás, tem muitos bons vídeos no canal. Se você não viu ainda, corre lá dar uma olhadinha, beleza? Eu vou ficando por aqui, galera. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu!